Queridos, boa noite e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com prazer que trago mais uma palavra da parte de Deus, revelando uma grande verdade. Em primeiro lugar, quero mostrar para os irmãos que tenho nas mãos uma Bíblia de estudos. E quero falar nesta noite a respeito do que é bíblico, que é a palavra de Deus, e o que não é bíblico, que é a heresia. E a palavra que eu estou no meu coração hoje é a respeito do selo de Deus no homem. Aquilo que Deus selou para si. Então, quando eu vejo uns ensinos por aí a respeito de que o selo de Deus é o sábado, isso muito me preocupa, porque os nossos olhos foram abertos pelo Senhor. Que nada do que eu ensine não seja com respaldo bíblico é heresia. Não quero aqui desmerecer a ninguém que tem o sábado como um selo de Deus, mas quero informar que o sábado não é o selo de Deus para com o homem. Todos nós sabemos, a maioria que estuda a Bíblia sabe que o selo de Deus é o Espírito Santo e que o sábado é um sinal estipulado por Deus entre ele e o povo israelita. E este sinal, ele foi dado logo após a travessia do Mar Vermelho. Não é verdade? Deus estipulou aguardar o sábado como um sinal entre ele e o povo israelita. Primeiro erro. Tem pessoas cristãs, gentios, guardando o selo que não é para ele, mas é para Deus. Aí essas pessoas vão dizer que eu estou guardando o domingo, que é o sinal, o selo da besta. Querido cristão, seguidor de Cristo, ele não guarda dias de semana, mas ele vai guardar algo que nesse ensino, nesta revelação que eu vou trazer hoje, que agrada a Deus. Quando nós temos entendimento. Veja bem, primeira prova de que o selo de Deus no homem é o Espírito Santo dele. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, o qual diz, o qual também vos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. O que quer dizer penhor? É a garantia de que aquela pessoa, ela tem em si o Espírito de Deus habitando nela. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro, que o Espírito de Deus está dando a certeza de que aquela pessoa pertence a Deus. Ela foi selada por Deus. A obra de Deus é espiritual. Os demônios, quando olham para mim, para a pessoa que tem o selo de Deus, não os toca, porque sabe que pertence a Deus. Até os macumbeiros, que eu não tenho nada contra, os candomblecistas, quando eles estão manifestados que alguém de Cristo aparece, ele diz: esse homem pertence ao homem lá de cima, ao homem de branco. Então, querido, o selo de Deus não é outra coisa senão o Espírito de Deus dado por ele para selar como propriedade exclusiva de Deus. Eu fico triste quando eu vejo alguém mudar a palavra de Deus de maneira errônea.
Então veja bem o que é que diz a Bíblia. O penhor do Espírito. O penhor do Espírito significa que o Espírito habita no crente e há garantia de que o crente, com absoluta certeza, irá estar na glória vindoura, incluindo nos privilégios que o Espírito procura fazer, que desfrutemos desde já. Então nós já gozamos da presença de Deus no nosso interior. Qual é o significado dessa presença? Um penhor nos dando a garantia de que seremos co-herdeiro de Cristo. E vamos herdar a vida eterna que já foi dada àqueles que reconheceram e têm fé. Então isso está escrito, querido, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, 5 e 5. Vou ler mais uma vez para que não deixe dúvida. Veja bem. O penhor do Espírito. O penhor do Espírito Santo significa que o Espírito que habita no crente é a garantia de que o crente, com absoluta certeza, irá estar na glória vindoura, as coisas que virão no futuro, né? Incluindo nos privilégios de que o Espírito procura fazer que desfrutemos desde já. Para confirmar esta palavra, de que o selo de Deus é o Espírito Santo, aí você lê 2 Coríntios 1, Efésios 1, 14, que diz: o selo do Espírito serve para marcar aqueles que creem como pertencentes a Cristo. E para a tristeza do meu coração, em Filipenses 1,6, ainda está escrito: sendo assim, dito em Romanos 8,9, de que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, pois um homem não estará ainda totalmente reconhecido como pertencente a Cristo, até que seja selado pelo Espírito, o mesmo que uma obra de Deus pelo Espírito Santo possa ter começado em sua alma. E aí? Se eu guardo o sábado, se eu coloco o sábado como selo de Deus na minha vida, eu estou fora disso aí. Eu estou recusando o selo de Deus, que é o Espírito Santo, e colocando o sábado no lugar. Tá, queridos? É a Bíblia que está falando, não sou eu. Não sou eu que estou falando. A Bíblia está dizendo isso. E para completar ainda, querido, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, todo crente, uma vez selado, e selado até o dia da redenção. Efésios 4,30. Perdão que eu errei o primeiro texto que eu li. O primeiro texto que eu li está Filipenses 1,6. Agora, Efésios 4,30. Todo crente que, uma vez selado, é selado para o dia da redenção. Não é o sábado que vai me redimir, mas é o Espírito Santo de Deus. Qual é a função do Espírito Santo de Deus na minha vida, querido? É que ele vai me santificar, ele vai me moldar, me aperfeiçoar, para que no grande dia eu possa estar para sempre com o Senhor. Eu fico triste quando você aprende que o sábado é o selo de Deus, porque a Bíblia não diz isso, não tem respaldo bíblico. E para tirar mais uma dúvida, querido, está aqui 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, que diz: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que ele habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos,
porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Meu amado, acorde, desperte. Isso está mais do que nítido. Eu vou ler mais uma vez para que você caia na realidade. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que ele habita em vós proveniente de Deus, e que não sois vós mesmo, porque fostes comprado. Eu agora não pertenço a mim mais. O Senhor me comprou, porque eu estava destinado à morte eterna, ao inferno. E Ele me comprou com seu sangue derramado na cruz. Eu pertenço a Ele. E virá muito breve o dia em que Ele irá nos entregar ao Pai. Imagine que dia lindo esse. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui, mais uma vez, ainda testifica dessa verdade que eu estou falando para você, meu querido. Não se zangue de mim se você está engoldado com o sábado como selo de Deus. Isso é heresia. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade do evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Em primeiro lugar, que promessa é essa? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não o apóstolo Paulo, só o apóstolo Paulo que eu estou citando. Não queremos que sejais ignorantes quanto aos que dormem. Hein? Aos que dormem, aos que estão mortos. Que muitas pessoas pregam que a pessoa morre e a alma morre também. Em que também vos estáis depois que ouviste a palavra de Deus, da verdade, do evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. 1 Tessalonicenses 4,13. O que diz? Não queremos que sejais ignorantes quanto aos que dormem, porque ao ressoar da trombeta, eles ressuscitarão primeiro. Promessa. Selados da promessa, para guardar a promessa de Deus. E depois vós que estão vivos, seremos transformados. E juntos subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens, para estar com o Senhor para sempre. Os que estão selados, louvado seja o nome do Senhor, estão selados com esta promessa de vida eterna. Não é o sábado que vai me colocar no céu. Não é um dia da semana. Mas e sim, a saber, querido, que o Espírito do Altíssimo está morando em mim. Como eu falei, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que o Espírito habita em vós? Proveniente de Deus? Este corpo é o santuário hoje, é a arca da antiga aliança. É neste corpo que eu tenho que oferecer sacrifícios vivos a Cristo. De que maneira? Andando como servo de Deus, falando como servo de Deus, testemunhando do poder de Deus na minha vida, mostrando ao mundo a transformação que esse Espírito que foi selado em mim causou na minha vida, de um pecador, muitas das vezes de um alcoólatra, em um homem hoje responsável,
seguidor de Cristo, que fala palavras do céu, palavras da palavra de Deus, palavra da Bíblia. O apóstolo Paulo fala isso: ofereceis sacrifícios vivos e agradáveis a Deus, porque este é o teu culto racional. Que Deus possa abençoar você grandemente, mas que fica com uma coisa na certeza que estude a Bíblia, cuidado, porque as heresias estão por aí. As heresias estão espalhadas por pessoas que interpretam a Bíblia segundo o que ele quer e entende. E muitas vezes essa pessoa não está nem liberta. Portanto, queridos, sejamos como os crentes de Bereia. Estude a palavra. Senão você vai cair na heresia, no engano, e vai perder a sua salvação. Como disse aqui, o Espírito é a certeza daqueles que pertencem a Deus. E que os tais não têm o Espírito, esses não pertencem a Deus. Portanto, grave isso. Grave isso na sua mente. A salvação ela é muito preciosa. E se você não ler a Bíblia, não acompanhar, ainda que o pastor esteja pregando, acompanha na Bíblia. Porque o homem é falho e a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, provérbio. Eu preciso ler, estudar a palavra, porque Deus fala conosco, querido, na sua palavra. Que Deus possa abençoar você. Não sinta raiva de mim por estar pregando a verdade, por ter mostrado que você está caminhando por caminhos de morte. Porque o dia do Senhor não é o sábado nem domingo, mas é o templo do Espírito que ele habita, para que eu ganhe outras pessoas para si. Deus abençoe em nome de Jesus. E quero pedir a você, querido, dê likes nesse vídeo, divulgue ele nas redes sociais para nos ajudar a levar essa mensagem de despertamento. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém?